Olá, sou Flaubert Égino Gonçalves Nascimento, acadêmico do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera de Imperatriz, tendo como tema os fatores associados à doença periodontal. A doença periodontal é caracterizada como uma doença infecciosa que tem como fator etiológico micro-organismos específicos presentes no biofilme bucal, que acomete as estruturas de proteção e sustentação dos dentes, levando à perda de inserção de tecido ósseo e, eventualmente, do elemento dentário. A gengivite é a fase inicial da doença, podendo ou não progredir para a periodontite, sendo uma inflamação resultante de presença de bactérias localizada na margem gengival. Diante do contexto apresentado, questiona-se quais os fatores que podem desencadear a doença periodontal. O objetivo geral consiste em compreender e descrever em revisão de literatura sobre a perda dentária associada à doença periodontal. Os objetivos específicos apontam os fatores que ocasionam a doença periodontal, descrever quais os sintomas causados pela doença periodontal e apontar a prevenção e o tratamento da doença periodontal. As doenças periodontais podem ser agrupadas principalmente em dois grandes grupos: gengivite e periodontite. Na primeira, apenas os tecidos moles das gengivas são alterados, enquanto que a segunda, além dos tecidos moles, também os tecidos duros são afetados. A doença periodontal tem como fator etiológico primário o biofilme subgengival, cuja composição é definida principalmente por bactérias gram-negativas que causam um conjunto de condições inflamatórias. Isso traz a destruição do tecido de suporte do dente, ocorrendo a perda progressiva de tecido conjuntivo. No entanto, apenas a presença desse micro-organismo não é capaz de promover o início ou a intensidade da doença. As doenças periodontais são resultado de destruição dos tecidos periodontais pela ação combinada de produtos tóxicos liberados na região subgengival pelos periodonto patogênicos específicos, como também pela resposta imunológica desencadeada pela presença de micro-organismos e seus subprodutos. Durante o processo inflamatório, são produzidas citocinas e mediadores biológicos, como as prostaglandinas, moléculas envolvidas diretamente ou indiretamente na homeostase dos tecidos periodontais. Ocorre modificação da estratificação da colonização do biofilme dental, facilitando a presença de periodonto patogênios com capacidade de invadir os tecidos periodontais, principalmente nas bolsas profundas, observadas nas formas clínicas mais graves de doença periodontal. Um microambiente propício ao crescimento microbiano anaeróbio. O tratamento da periodontite é um grande desafio devido à presença de micro-organismos altamente virulentos e à suscetibilidade do hospedeiro. O biofilme é responsável pela criação de um ambiente de proteção ao micro-organismos colonizadores contra os mecanismos de defesa do indivíduo e a ação dos antimicrobianos. Dessa forma, a associação de uma terapia medicamentosa de antimicrobianos pode ser utilizada associada à terapia convencional de raspagem para a desorganização do biofilme. Os sintomas manifestam como sangramento gengival, alteração da tonalidade da pele, vermelhidão, mudança da textura do tecido, inchaço e sensibilidade. É imprescindível a cooperação por parte do paciente a fim de se obter sucesso da terapia a longo prazo, sendo assim, tendo uma boa higienização fora dos consultórios. Este trabalho é uma revisão de literatura. Foram feitas pesquisas bibliográficas através de artigos científicos, dissertações, teses publicados em bancos de dados disponíveis na internet e em sites. O período dos artigos pesquisados foram os trabalhos publicados nos últimos 15 anos, tendo o objetivo de buscar informações específicas dos itens: doenças periodontal, periodonto, biofilme dental. A doença periodontal é a segunda patologia mais prevalente dos tecidos bucais, e diante das políticas públicas do intuito de diminuir a cárie, essa doença vem sendo apontada no futuro próximo como a mais comum e a mais preocupante, pois além de trazer muitos prejuízos ao sistema estomatognático, pode desencadear graves repercussões à distância no organismo, o que torna esta patologia bucal um irrelevante problema de saúde coletiva. A doença periodontal pode ser tratada sem grandes esforços, mas a abordagem depende bastante de como está o problema e pode ser leve, moderado ou severo. A primeira abordagem consiste na remoção da placa bacteriana e do tártaro por meio de raspagem simples, sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Referências: Santos, Rodrigues, Nicolau, Slotes, Driscoll, Ave. Obrigado.